Boa noite para você que nos acompanha na TVU. A partir de agora, no Aro, 21h30, até as 10h30 da noite, passam por aqui Sebastião Melo, candidato do PMDB à Prefeitura de Porto Alegre, e Ricardinho, o melhor jogador de futebol 5 do mundo. Campeão nas Olimpíadas, medalha de ouro no Rio 2016, nas Paralimpíadas. E é claro, a gente conta com a sua participação pelo tvuplay.tv.br, pelo Facebook, através das nossas redes sociais e nos acompanhando, seja no UHF, canal 55 ou também no 11 da NET. Fique com a gente. Nosso convidado de hoje na série de candidatos à Prefeitura de Porto Alegre é Sebastião Melo, do PMDB. Ele é vice-prefeito da atual administração e é um prazer para nós estar com o senhor aqui essa noite. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Obrigado, Felipe. Gostei da bancada. Gostei da cor, tá muito bonito isso. Depois, no fim do programa, nós estamos mal no resultado, mas na cor também. No fim do programa tem uma série de perguntas, entre elas o time do coração, mas pelo jeito o senhor já saiu declarando o seu amor ao vermelho. Me diga o seguinte, como é que é ser vidraça? Não? O senhor é vidraça tripla nessa eleição. O senhor já foi estilingue, o PMDB já foi oposição. Não? Só que o senhor carrega Temer, Sartori e é vice de Fortunati, que não é do seu partido, mas é uma coligação que se repete. Como é que está sendo ser vidraça? Olha, Felipe, tu sabe que havia um grande questionamento, né, do ponto de vista da eleição, antes dela começar, e eu sempre dizia, olha, deixa começar a eleição, que eu vou conversar com a cidade, porque convivo na cidade há muito tempo, como cidadão, como advogado, mas especialmente como vereador da cidade, que fui por 3 mandatos e hoje vice-prefeito. Esses quase 4 anos de vice-prefeito me permitiu estar muito ao lado do prefeito Fortunati nas decisões, né, do dia a dia da cidade. E eu acho que um prefeito, um vice, tem que estar no gabinete, tem que estar nas secretarias, mas também tem que estar decidindo lá na ponta com a comunidade. Então, quando começou o programa eleitoral, a população começou a compreender, né? E eu posso dizer que hoje são 38 anos de convivência em Porto Alegre. Mas esses 30 e poucos dias, não, 20 e poucos dias de televisão, mudou completamente. Hoje, né, milhares de pessoas que não me conheciam passaram a me conhecer. E com muito carinho eu tenho sido recebido em lugares que eu já tinha ido 10 vezes e que não era percebido. Tinha ido 20 vezes e não era percebido, agora não. O exemplo mais recente foi a nossa festa farroupilha, quer dizer, eu estive lá várias vezes, mas eu entrava lá e não conseguia andar pelo carinho da recepção da comunidade. E sempre com uma palavra, de um gesto, de uma palavra que falei, ou de um gesto como vice-prefeito, como vereador. Então eu acho que eu não considero ser vidraça, eu sou governo com muita honra. Eu acho que esse é um projeto que está dando certo para a cidade. E Fogaça fez muitas mudanças, Fortunati também, e eu vou fazer mudanças de continuidade. Não. O senhor é líder nas pesquisas, apesar de 63% dos entrevistados na última pesquisa Ibope, que avaliou o governo Fortunati, desaprovar o governo. Apenas 29 aprovou, outros 7 não souberam responder. E o senhor, na sua propaganda, disse que vai fazer do seu jeito. O senhor está tentando descolar a imagem com isso de Fortunati. Como é que é isso? Me explica, que a gente não entende muito bem. Felipe, as pesquisas que nós fazíamos lá atrás, dava conta que 30% dos porto-alegrenses não sabia bem quem era o vice-prefeito. Então, o primeiro papel nosso, rádio e TV, era dizer quem é o Melo. Tá? O segundo papel que nós estamos cumprindo nesse roteiro é resgatar um conjunto de avanços que a cidade teve e que muitas vezes foi sendo perdido, né? Então nós colocamos na televisão os principais feitos da gestão Fogaça Fortunati e eu diria que uma pesquisa hoje apontará diferente, porque eu tenho absoluta convicção que nós recuperamos a memória do governo. Pois bem,
Esta é uma eleição de pessoas, não é uma eleição de partidos. Eu sou um homem de partido, tenho um único partido desde 78, que é o MDB, depois o PMDB. Mas há um desgaste geral dos partidos políticos e uma falência dos partidos. Então, é por isso que a campanha não foi nacionalizada, inclusive. E nós, na imprensa, tínhamos uma expectativa em função do impeachment de Dilma, da posse de Temer, a campanha ser nacionalizada. A campanha não está nacionalizada. Mas eu não tinha, Felipe. Nós não conversamos muito antes da eleição sobre isso, mas nós tínhamos uma linha e estamos seguindo essa linha. Nós estamos tratando das questões municipais. Eu não quero misturar questão federal, estadual, até porque o cidadão quer saber o seguinte: como é que a árvore vai ser podada melhor, como é que o tapa-buraco vai chegar perto da casa dele, como é que o boca de lobo que está entupida vai ser desentupida, como é que a creche para o filho dele vai acontecer, como é que a parada do ônibus vai ser mais segura, como é que o ônibus vai chegar na hora certa. Ou seja, esse é o foco da eleição municipal. E tanto é que o próprio Raul, que eu tenho muito carinho por ele começou enveredando a eleição para o lado do nacional e daqui um pouco ele mesmo corrigiu e viu que ele estava no lado que não estava dando certo. E tanto é que ele corrigiu a campanha dele. E isto valeu para outras... O senhor esperava uma campanha de foco municipal. O senhor esperava isso. Ao contrário de todo mundo. Porque sem dúvida. O senhor acompanha a política local, a gente conversa várias vezes. Sem dúvida. Na Rádio Guaíba principalmente, o senhor participa de vários programas nossos. E todo mundo, todos nós jornalistas, tínhamos essa impressão. O debate do impeachment, da posse de Temer ser chamado de golpista, isso vai estar no debate municipal, o que realmente não ocorre. Realmente não ocorre, nem na propaganda eleitoral, talvez um ou outro partido, mas não é o caso dos principais partidos, né, que estão nessa disputa à prefeitura. Não me compete, Felipe, comentar estratégias dos outros concorrentes. Eu quero te dizer o seguinte: tinha convicção política nessa definição, mas eu também dizer que eu tinha pesquisa que me apontava exatamente que o eleitor não suportava mais esse xingamento, né, de ficar aí falando mal do outro. Aliás, eu nunca fiz política assim, né. Então, o que eu tenho feito na campanha? Eu tenho resgatado e dito: olha, isto muda, isso fica, isso muda, isso fica. Ou seja, os avanços que a cidade precisa ter. Então, para mim, eu não mudei de estratégia. E nem montei uma estratégia agora. Essa estratégia foi montada, ela veio para a campanha. E nós estamos a uma semana para terminar o primeiro turno. É uma eleição de 2 turnos, não tenho dúvida nenhuma disso. Essa é uma outra convicção que eu sempre tive, por mais que alguns companheiros pudessem... olha, essa é uma eleição que alguém pode definir o primeiro turno. Isso não é uma eleição... E tem hoje 34, 35... O que difere essa questão da eleição passada, onde Fortunati matou no primeiro turno? Deixa eu te dizer o seguinte: o Brasil de 2013, dos movimentos de julho para cá, é um Brasil diferente. A questão envolvendo, né, a questão da Petrobras, é um Brasil diferente. Então há uma contestação da política e eu diria que o eleitor está muito cestroso. Então tem aí um eleitorado grande até o final da votação que ele vai deixar para decidir na hora de apertar na urna. Então cada eleição é uma eleição, né? Cada eleição é uma eleição. Nós aquela eleição, nós começamos também, ela foi crescendo e só no final que ela brotou aquela possibilidade de primeiro turno, né? Mas essa eleição é diferente da outra e ela não vejo nela essa possibilidade de primeiro turno. Não. O senhor já se considera no segundo turno? O senhor está descolado, as eleições estão muito parecidas, as pesquisas estão muito parecidas, o senhor está descolado do grupo formado por Marquesan, Ponte e Luciana, dependendo da pesquisa Ponte, Marquesan, Luciana, eles se alternam na segunda colocação, mas estão todos muito próximos dentro do empate técnico. O senhor está um pouco descolado, acima da margem de erro. O senhor já se considera no segundo turno? Não. Eu acho que é uma eleição ainda aberta, Felipe. Eu vou lembrar um episódio de eleições que aconteceram aqui. Eu me lembro da eleição do Rigoto e da Ieda, né? Veja, por exemplo, num determinado momento, o eleitorado do Rio Grande do Sul queria tirar a esquerda do segundo turno e acabou fazendo uma guinada. O Rigoto achava que tinha uma eleição boa e acabou perdendo a eleição depois, né? Se calcula que foram transferidos votos de Rigoto para Ieda, e Ieda ultrapassou Rigoto e Rigoto ficou fora do segundo turno. Na reeleição de Rigoto. Então quer dizer o seguinte, nós temos, então eu não me considero no segundo turno, nós estamos trabalhando muito, eu quero dizer que essa semana, agora, amanhã, por exemplo, tem reunião com todos os 200 e poucos vereadores,
Sábado eu estou convocando toda a militância, né, que apoia a coligação, para que a gente tenha uma conversa final de rede social, de trabalho de rua, bairro a bairro. Nós mapeamos a cidade. Nós não estamos, né, contratando ninguém, todos os nossos trabalhos são voluntários. Então eu não me considero no segundo turno e estou apelando aí para que cada companheiro dê um passo adiante, fazendo a campanha do seu vereador, a campanha majoritária. Tenho o desejo, junto com a Juliana, de estar no segundo turno, mas não me considero estar ainda no segundo turno, de jeito nenhum. Essa maneira diferente de governar que o senhor disse, que tem em relação à Fortunati, isso está no seu jeito de governar, está na propaganda eleitoral. O que vai mudar em relação às obras de Porto Alegre, onde aconteceram vários erros, né, de cálculo das obras, demora nas obras? Isso para o senhor é mais prejudicial que outras questões como segurança e saúde, por exemplo? Felipe, primeiro, cada um de nós temos um estilo. Fogaça teve o seu, Fortunati tem o seu, e eu terei o meu se for prefeito. Mas eu sou sempre de fazer as coisas muito juntos. Eu vou dar uma atenção muito especial ao serviço da cidade. Eu considero os serviços da cidade o de mais essencial. É o posto funcionando, é a guarda cuidando dos parques, é o trânsito funcionando bem, é o tapa-buraco chegando na hora certa, é a poda de ave, é a capina, é o recolhimento do lixo. Ou seja, os serviços da cidade, eu tenho uma vocação para melhorar a gestão. Não tem mais recursos. Então tem que botar tecnologia e melhorar a gestão. Esse é o desafio para melhorar o serviço da cidade. Bom, agora, isso é insuficiente para a cidade. A cidade tem que ter uma agenda, várias agendas. Vamos começar pela questão do empreendedorismo. Eu entendo que a nossa cidade está pronta para dar um salto de qualidade na inovação tecnológica e na economia criativa, especialmente num projeto chamado Quarto Distrito. E para você fazer isso, você tem que criar as condições, primeiro, dentro do governo. Nós temos hoje o licenciamento, os licenciamentos da prefeitura são muito burocráticos. A experiência que vivo nesses quase 4 anos me aponta no sentido de unificar o licenciamento, né, em uma secretaria só. Segundo, nós criamos a sala do empreendedor, né, que hoje diminui o tempo para alguém montar o seu pequeno negócio, né? Então esse é um outro papel muito importante. Terceiro, quer dizer, você ter um selo para o empreendedor, para o bom empreendedor, porque o empreendedor é aquele que dá emprego. Então tu não pode correr com o empreendedor e transformar o empreendedor no inimigo da cidade. Aquele que é o bom empreendedor tem que receber um bom selo para que outro venha receber o bom selo. Então, eu vou ser um prefeito muito amigo do empreendedorismo. Vou ter um conselho muito próximo de mim, chamando as universidades. Eu não abro mão das universidades estar junto, não abro mão do empresariado, não abro mão dos talentos e não abro mão dos saberes populares. Então, o quarto distrito há de ser um grande laboratório. O Tecnopuc não tem mais para onde crescer. Quero que ele venha para lá. Quero que a Universidade Federal venha para lá, vá para lá. Eu quero que a Tecnocinos venha para cá. E quero pegar o polo de saúde, que hoje é muito rico na nossa cidade, o polo do ensino, que é muito rico, e fazer do quarto distrito um grande laboratório. Tudo que for feito ali pode espraiar para a cidade. E tem 2 equipamentos ali que podem juntar-se a essa questão da inovação e da economia criativa, que é um centro de eventos. Nós, inclusive, namoramos... Centro de eventos em Porto Alegre. Isso. O senhor está em Porto Alegre há 38 anos. Há 38 anos o senhor ouviu essa história. Não, mas só um minutinho. Mas eu não vou fazer pelo poder público. Ah. Eu vou incentivar, criar um regime urbanístico na região para que a iniciativa privada faça uma parceria privada e faça o centro de eventos. Não é pela prefeitura. Esquece. Porque a prefeitura tentou, né? Não. Pois a prefeitura falou, foi o governo federal, o governo Dilma, já era o governo Dilma. Mas ali, eu né? não penso assim. Primeiro quer dizer o seguinte, havia uma oferta de um dinheiro, esse dinheiro de 60 milhões acabou não chegando, mas eu penso numa parceria. Tenho conversado muito com o setor gastronômico, setor hoteleiro. Isso é uma conversa que vem de longe. Agora, centro de eventos no quarto distrito. No quarto distrito, mas uma parceria público-privada. Aliás, a área é da SPH, atrás da Arena do Grêmio. Nós temos um protocolo de intenções, nós estamos analisando a possibilidade, mas seja lá ou outro. Por quê? Porque o centro de eventos vai atrair turismo para a cidade. Agora, um outro equipamento que eu penso que é possível naquela região é um centro administrativo que poderia ser construído numa parceria com a Previdência dos municipais. Por quê?
Centro administrativo da prefeitura. Da prefeitura, que hoje você paga muito aluguel e a prefeitura está esparramada por vários lugares. Então, esses dois equipamentos eu tenho discutido com os técnicos da prefeitura. A prefeitura manteria aqueles 2 prédios apenas no centro ali, porque realmente várias secretarias estão em outros prédios no entorno ali. Está espalhado para vários lugares. Vários lugares. Mas manteria aqueles 2 prédios e essas secretarias que estão no entorno, em outros lugares, iriam para esse centro administrativo. Hoje nós pagamos muito aluguel. Então, o Previmpa é a previdência do municipal. O que faz? Você tem que depositar todo mês pela prefeitura, como o funcionário deposita, aquele dinheiro está num banco hoje. E ele tem um rendimento no banco. Então, a prefeitura poderia fazer uma parceria com o Previmpa construir o prédio e alugar para a prefeitura. Então, em vez de você investir lá alguns milhões, a própria Previdência investiria. Então, eu penso que ali poderia ser, porque isso facilitaria a vida do cidadão e facilitaria também a vida dos servidores, que talvez pudesse até também ter residência naquela região. Então, o 4º distrito é menina dos olhos dos próximos 4 anos, não? Esse é o projeto do dia 1º de janeiro, caso o senhor venha a ser eleito? Essa é a prioridade das prioridades? Não, deixa eu dizer assim, esse é um projeto de médio e longo prazo. Um parque tecnológico numa cidade, primeiro ele tem que ser um projeto de cidade, não pode ser de governo. Então isso tem que ser trabalhado para que não seja de um governo, porque um governo não termina parque tecnológico. As prioridades de um prefeito são tantas que não dá para tu eleger uma prioridade. O que eu posso dizer que se for prefeito a partir de 1º de janeiro, eu vou tocar a máquina porque conheço a máquina. Vou reduzir governo, vou diminuir secretaria, vou diminuir... reduzir governo com tantos partidos? Vocês não fizeram isso agora? O senhor tem mais partido, acho, que o atual governo? Felipe, deixa eu dizer o seguinte, aqui tem um ditado muito nosso que é gaúcho. A gente ganha carreira ao atá-la, né? Então, ou seja, eu atei uma carreira de coligação fruto de uma experiência de quem é vice-prefeito, em cima de um projeto, não foi em cima de cargo. Você me conhece, a população me conhece, sabe que eu sou um sujeito que tem muita... O senhor vai diminuir o número de CCs da prefeitura? Vou diminuir o governo. Posso estar secretarias? Aqui, vou diminuir no mínimo 30% das secretarias que estão aí. No mínimo 30%. E junto com esses 30% virá secretário, vem o carro do secretário, vem o auxiliar e vem o como é que o senhor vai manter Câmara de Vereadores? Há um consenso que ninguém faz maioria na Câmara. Mesmo que vocês tenham 200 candidatos, vocês não vão fazer maioria na Câmara. A coligação não faz maioria. Como é que se faz Câmara de Vereadores sem coalizão? Eu vou dizer ou cooptação, que nem eu uso. Deixa eu te dizer o seguinte, eu não parto desse pressuposto. Eu acho o seguinte... Quem governa um país, em primeiro lugar, um governante tem que estar em sintonia com as ruas, sem desmerecer o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as Câmaras de Vereadores. Não tem vereador que eu conheça no Brasil que vai votar contra os interesses da população. Agora, então a maioria ela é construída. Então eu não vou construir uma maioria falsa. Né? Maioria falsa foi o que aconteceu no governo do PT. Para não produzir nada, para produzir o Brasil que produziu. Então é o seguinte, tu tem que ter um alinhamento. Nós temos 14 partidos, nós assinamos compromissos juntos, nós assumimos compromissos juntos. Tudo isso que eu estou te dizendo está lá no nosso compromisso. Então, não tem nenhuma novidade. Só para deixar bem claro, 30% de redução das secretarias e dá para calcular 30% de redução de CCs, FGs. 30% é um ponto, a linha de corte. Segurança pública. Mas eu vou dizer por que eu vou fazer isso, Felipe. Porque alguém há de dizer, Melo, mas então tu e o Fortunati tem uma máquina inchada. Não, está faltando dinheiro para tudo, Felipe. Está faltando dinheiro para tudo. Então, não tem como, seja qual o prefeito ou a prefeita que vai assumir a prefeitura, tem que diminuir a máquina para não faltar o recolhimento do lixo, o convênio com a creche, o dinheiro para a saúde. Então, eu tenho consciência disso. Então, eu não estou sendo eleito para ter um diploma na parede. Eu quero deixar uma cidade melhor para quem me suceder. Não? Segurança pública. O senhor participou da campanha de Sim. Sartori. E a segurança pública é a principal preocupação da população hoje. A prefeitura tem a guarda municipal, que tem parte dela armada, parte Correto. desarmada. Qual é a proposta? Muda alguma coisa na guarda municipal? O que o senhor pretende fazer nessa área de segurança pública, que é a maior preocupação da população? Felipe, segurança pública também é com a prefeitura, também é com o prefeito. Mas não é só com o prefeito. O que nós já fazemos e o que nós podemos fazer além disso? Criança na escola é segurança pública, criança na creche é segurança pública, emprego é segurança pública, parada segura é segurança pública, parque iluminado é segurança pública, rua iluminada é segurança pública. Ou seja, a prefeitura tem várias ações que ela
casa com segurança pública. E ela tem a guarda municipal, que é insuficiente. Por quê? Porque nós temos 500 guardas, a metade armada, a metade não é armada, e um concurso que aconteceu há 30 anos atrás, e esses 50% que não usam arma, porque não tem condições psicológicas e físicas para ter arma. Então, os próximos concursos eu vou tomar uma decisão se for prefeito. Hoje não tem limite de idade para entrar na guarda, eu vou limitar ao mesmo tempo, a mesma idade do brigadiano. E tem que construir um plano de carreira para que o guarda não fique lá também com 60, 65 anos na guarda, porque ele não tem a força de trabalho. Agora, tem duas palavras-chave nessa matéria, que é integração e cooperação. Eu pretendo criar um fundo de segurança pública carimbado, né, buscar dinheiro, não vou aumentar imposto, mas em Brasília, com os empresários, buscar no judiciário, nos TACs, que são os termos de ajustamento, e todo o dinheirinho que tiver lá, eu vou botar na guarda municipal e vou buscar uma experiência que tem em São Paulo e no Rio. Lá no Rio e São Paulo, eles fizeram um convênio guarda-chuva com a Polícia Militar para pagar hora extra no contraturno do brigadiano, ou seja, lá a Polícia Militar, naquelas áreas de maior potencialidade de criminalidade. A prefeitura vai ter dinheiro para isso? Veja bem, tudo isso está vinculado à questão orçamentária. Eu não vou dizer se vai ser 100 horas extra, 200, 2.000, agora eu vou trabalhar tudo o que for possível, cuidando pessoalmente da segurança, e vou sentar com o governador Sartori, do qual eu tenho muito respeito, carinho, mas faltam 2.000 brigadianos em Porto Alegre e falta 20 mil no Rio Grande do Sul. Agora, a criminalidade está batendo na nossa porta, então eu vou sentar e dizer, governador, vamos traçar aqui um plano de voo, que o senhor não vai conseguir botar tudo de uma vez, mas quanto vai botar agora, quanto vai botar daqui a 4 meses, 5 meses, tem que ter mais brigadiano aqui em Porto Alegre. A questão da saúde em Porto Alegre, que é a segunda maior preocupação, já foi a primeira, mas em função do péssimo momento da segurança, a segurança ultrapassou segundo as pesquisas. Saúde, o que vem por aí? Não tem dinheiro novo. Nós temos que melhorar a gestão em vários aspectos. O senhor considera que está ruim? Por exemplo, vamos lá. A população considera. Vamos lá. Nós temos uma cobertura hoje, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos 60 equipes de saúde de família. O que é saúde de família? É a que atende lá um recorte, não é? Lá na Vila Popular, saber quantas mães vão ter, quantas mulheres estão grávidas, quantos diabéticos tem, ou seja, tem a ficha de cada um daquele paciente lá da ponta. Hoje nós temos uma cobertura de 50%. Então nós precisamos ter 400 equipes, nós temos 200. Nós tínhamos 65 quando assumimos. Nós tínhamos 12 equipes de saúde bucal, temos 150 hoje, 147. Então eu pretendo na saúde, primeiro, melhorar a gestão da informática, que é uma coisa que dá para, por exemplo, o prontuário eletrônico hoje existem nos postos, mas não está interligado. As farmácias distritais têm que ser interligadas. Tem um programa chamado Melhor em Casa, que hoje faz com que o cidadão que vai para o hospital e que possa receber o tratamento em casa, uma equipe vai cuidar dele em casa. E eu vou dar uma atenção muito especial. Vai ter dinheiro para isso. Só um minutinho. Eu estou dizendo com o dinheiro que está aí, Felipe. Eu não tenho dinheiro novo. Agora, quer dizer o seguinte, eu tenho que melhorar a gestão. Não é feito? Melhorar a gestão com o que está aí. Por quê? Porque para ter mais dinheiro, eu tenho que aumentar o teto. E aumentar o teto depende do governo federal, depende do ministro da Saúde, depende de Belo Horizonte, depende de Curitiba. Quer dizer, tu não vai aumentar o teto do SUS só para Porto Alegre. E aí tem uma outra coisa que tem que vir para essa roda. A dor não tem fronteiras. Hoje nós estamos atendendo alta complexidade, 65% do nosso atendimento é do Rio Grande do Sul. O cidadão sai de Cruz Alta, sai de Santa Maria, sai de São Borja e vem para cá. E aí, vamos mandar embora o paciente? Claro que não vamos mandar. Então, tem que dar uma repactuada com o governo do Estado e com o governo federal. Então, e na saúde mental, Felipe? Sim. Na saúde mental, eu vou tirar de onde eu não posso tirar, mas eu vou dar uma atenção maior, porque a drogadição bateu em todas as portas da cidade. Não? Bom, a gente tem feito aqui uma série de perguntas de curiosidade para os nossos convidados. A gente explodiu o tempo aqui com o senhor, então eu vou pedir para o senhor ser breve. Também. Né, porque, afinal de contas, são curiosidades. Né, e vocês normalmente falam das questões da cidade, das propostas de vocês, mas... E das coisas triviais não falam. Não falam. Por sinal, eu vou lhe dizer o seguinte, tem alguns candidatos, o senhor era um deles. O dia que nós tivemos uma mega produção, eu gostaria de, por exemplo, colocar um quadro aqui para Raul Ponte dar uma aula de história, para Luciana Genro dar uma aula de inglês, ela foi professora de inglês, e o senhor, eu queria ver o senhor na chapa, porque a sua propaganda diz que o senhor foi chapista, mas isso é outro assunto.
Isso não E eu sou bom nesta área. Marquesan também acho que foi professor de inglês antes. Essas coisas que vocês fizeram antes de ser político. Não, mas eu cozinho até hoje. Sou cozinheiro até hoje. Então tá bem. Eu não me afastei da profissão. Gosta de cinema? Gosto. Filme? Predileto? Olha, um filme que me marcou muito foi Perfume de Mulher. Ator, atriz? Olha, o Paulo Gracindo, um grande ator, e a Fernanda Montenegro também. Qual foi a última vez que o senhor conseguiu ir ao cinema? Foi com o meu filho João, há uns meses atrás, para assistir Capitão América. Música, o que o senhor gosta? Gosto do Jamelão, e gosto do Lupicínio, e gosto do Calbi Peixoto, entre outros. Já respondeu. Então, Jair Rodrigues, entre outros. Samba, música popular brasileira. Também Alcione, maravilhosa. Vai a shows, consegue ir a shows? De vez em quando. O último que eu fui foi do nosso amigo Guri da Uruguaiana. Teatro está misturado nisso aí no Guri de Uruguaiana para o senhor? Ou separa peças e apresentações como a do Jair Cobe? Não, às vezes eu vou em teatro, às vezes não vou. Mas ultimamente, olha, é uma peça de uma mexicana, como é que é o nome dela que eu assisti aqui aqui no Érico Veríssimo, ela é uma comunista que foi casada com um comunista também. Eu me lembro que é mexicana, como é que é o nome? Eu não me lembro não, mas é... Sobre a Frida Kahlo? Exato. Sobre a Frida Kahlo. Foi lá, Não, tudo bem. Frida Kahlo. Tá bem. Livros. Tem um livro de cabeceira, um livro predileto? Eu gosto de ler. Eu já li muito, né? O último livro que eu terminei de ler agora é do John Gell, sobre a cidade para as pessoas. Mas um livro que me marcou muito, que eu li há muito tempo e já reli, que é Os Donos do Poder, que é do Raimundo Faoro, que é uma obra que sempre muito atual do Brasil que está aí. Mas é claro que não paro por aí, né? Gosto muito do Roberto da Mata, gosto muito de vários outros livros de história, outros livros de biografia. Então é uma coisa que eu gosto, que quando posso, é ler. Comida predileta? Eu gosto muito de espinhaço de ovelha com aipim. Bebida? Vinho. Time do coração? O senhor dizer Malbec? Malbec. Tá. Colorado. Time do coração colorado. Religião? Católico. Praticante? Sim, vou à igreja, sim. Um lugar em Porto Alegre? Ipanema, calçadão de Ipanema. Não tenho dúvida. O senhor tem uma frase, um slogan de vida que o senhor adote para a sua vida? Fazer o bem sem olhar quem. Como é que o senhor se define? Um sujeito normalíssimo, normal. Indo para o segundo turno, o senhor comparece à TVU para um debate com o seu opositor, e a gente já está entregando as regras aqui, porque a gente não quer um debate daqueles engessados. O senhor pergunta 1 minuto, o seu oponente responde 2, réplica de 1, até podemos mudar os tempos depois, mas réplica de 1 e tréplica, o outro pergunta para o senhor e se repete isso. Porque a gente quer saber o seguinte no debate, o que vocês... Já que teremos segundo turno, o senhor acha que não Olha, eu acho a riqueza do segundo turno essa possibilidade do aprofundamento. Porque vamos combinar entre nós, né? Se no primeiro turno essa possibilidade não existe com quantidade de candidatos, por mais que as emissoras ofereçam um tempo de debate. Então, eu acho isso da riqueza, das contradições que possam aparecer, o aprofundamento dos temas que a cidade merece. E eu topo, sim, de estar aqui com vocês para dialogar. E eu não considero adversário. Eu acho que é concorrente, porque eu acho que é assim que eu vejo, né? Sebastião Melo, obrigado ao senhor pela presença ao vivo nos nossos estúdios. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. E aqui estaremos se estiver no segundo turno. Conversamos hoje com o candidato do PMDB à Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo. Amanhã, encerrando a série de entrevistas, o candidato Fábio Osterman, do PSL. A gente volta depois do intervalo conversando com o Ricardinho, o craque do futebol de 5, o melhor jogador do mundo, é gaúcho. E nós vamos falar com ele sobre esta conquista individual e também a medalha de ouro nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Voltamos em instantes.
21h30 recebe multicampeão paralímpico, tricampeão paralímpico, medalha de ouro recentemente conquistada na Olimpíada do Rio de Janeiro, o melhor jogador de futebol 5 do planeta, Ricardinho. Muito obrigado por estar conosco aqui. Prazer te receber aqui na TVU. Boa noite, prazer é todo meu estar contigo e com o pessoal em casa aí. Como é que foi para vocês, no teu caso, o tricampeonato, o Brasil tetracampeão no Rio de Janeiro? A expectativa, porque, afinal de contas, a pressão era maior, jogar em casa, né? Muito maior, né? Primeiro que jogar em casa do lado da torcida é bom, o apoio da torcida, mas nós tínhamos uma cobrança muito grande. E por se tratar da seleção que futebol foi incluído nas Paralimpíadas em 2004, e de lá para cá nós tínhamos ganhado já 3 ouros e estávamos em busca do 4º. Então imagina, a seleção a ser batida era o Brasil, se a gente perdesse em casa seria muito difícil. Além do mais, tem um dado aí que nos últimos 10 anos, todas as competições que a nossa seleção entrou foi campeã. Então a pressão foi muito grande mesmo. A gente assim, teve trabalho para lidar com tudo isso, mas soubemos, né, como agir. O time teve uma maturidade boa e deu certo. Ricardinho, as pessoas pensam o contrário, né? Quer dizer, pô, era favorito, só cumpriu o carnê. Mas não, né? A gente está vendo, assim, infelizmente, algumas tragédias. O 7-1, né? Em algum momento alguém deve ter lembrado para vocês isso. Olha, já deu. Ontem, eu não sei se você. Ontem não. É ontem, né? O Brasil perder para o Irã no futsal, na despedida do Falcão. Quer dizer, tragédias acontecem. Como é que vocês mentalizaram isso para que não acontecesse? Qual foi o trabalho que foi feito com vocês para dizer o seguinte: foco total. Não dá exatamente para perder essa. Como é que é isso? Na verdade, assim, ó, nos últimos anos, vamos dizer, nós estamos completando uma década sem perder, né? E vamos dizer assim, de uns 5 anos para cá, a gente percebeu que as equipes adversárias tinham um único objetivo: desbancar o Brasil. Todos os times estavam jogando com uma marcação semelhante para tentar neutralizar o nosso ataque. Então a gente se deu conta que o nosso time está sendo muito estudado pelos outros técnicos, e a gente do outro lado começou a se ligar e dizer, bom, nós temos que evoluir, porque antes a gente ganhava campeonatos com mais folga, chegava na final, goleava, e a coisa foi apertando. Então a gente se ligou, pô, nós temos que evoluir mais e mais. Só que não é fácil também, um time que ganha tanto não cair num relaxamento, né? Não ter salto alto, né? Não ter. Isso é uma coisa assim, ó, que deve ser ressaltada. Eu faço parte dessa seleção, já vou completar agora mês que vem 11 anos de seleção. E eu te digo assim, ó, o perfil dos atletas é de respeito, de humildade e dedicação, porque senão não tem como, cara. Se o atleta, a equipe começar a subir no salto, a queda é grande. Mas felizmente nós temos uma postura bem diferente disso e tá dando certo, né? Resultado. O Brasil, vocês têm alguma expectativa em relação ao Brasil agora, em função de Jogos Paralímpicos terem acontecido no Brasil, um novo momento de reconhecimento a vocês? Porque infelizmente, e aqui tem o meia-culpa da imprensa, né? Nós mesmos dedicamos pouco espaço. Seja para vocês no futebol, para o pessoal do atletismo paralímpico, não é nem no paralímpico só, né? A gente dedica pouco espaço para outros esportes, inclusive no que se refere a atletas profissionais que concorrem na Olimpíada, né? É pouco espaço para outros esportes no Brasil. Eu penso o seguinte, né? Uma coisa puxa a outra, em termos de investimento, patrocínio. O patrocínio ele quer está vinculado a um atleta que esteja na mídia e até vice-versa. Mas eu acho que esses jogos que aconteceram aqui no Brasil, eles vão ser muito importantes para 2 quesitos, assim. O primeiro, no cunho social, que as pessoas aí na sociedade em geral estão tendo uma melhor noção e a real noção do que é o deficiente. De que não é aquela pessoa coitadinha, e sim quando ele vê um Ricardinho, um Daniel Dias da natação, qualquer atleta, tendo um resultado muito positivo, ele vê que essa pessoa é totalmente capacitada,
está entendendo, a sociedade está percebendo que o nosso esporte é alto rendimento, que nós somos profissionais dessa área. Então, quando a gente sai na rua agora, o reconhecimento é diferente, as pessoas chegam com admiração, entendeu? E isso é muito importante. Agora, quanto aos investimentos, para esse ciclo paralímpico que abriu em 2013 até 2016, houve um investimento maior, sem dúvida, e os resultados também aconteceram. A gente espera que, embora a próxima Paralimpíada não seja no Brasil, vai ser em Tóquio, permaneça assim ou até melhore, porque nós precisamos de um suporte para que possamos ter resultados para o nosso país, senão não dá certo. Qual é a tua atividade até lá? Qual é a tua atividade a partir de agora? A seleção dá um tempo, você faz o que a partir de agora até a próxima convocação? Como é que funciona a tua vida fora de eventos de seleção? Bom, agora essa semana estou um pouco nessa correriazinha da chegada. Semana que vem eu volto a treinar com a HFUC, que é a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, a equipe que eu jogo. E nós temos o Campeonato Brasileiro agora em outubro, da Série A. Inclusive nós Campeonato somos de seleções? De clubes. De clubes. Né? Qual é o teu clube? A HFUC. A HFUC é um clube? É um clube, a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos. Inclusive a gente é atual campeão brasileiro, vamos tentar buscar o bicampeonato. E até o final do ano eu estou em treinamento com a HFUC. O ano que vem a seleção volta a treinar todo mês. Na HFUC tu é profissional, recebe salário, como é que funciona? Eu recebo. Na verdade, as associações, é importante dizer, a HFUC é uma delas. Embora a HFUC seja muito organizada e faça um trabalho bom, os times carecem da questão de patrocínio. Né? Nós temos uma boa equipe, muito boa por sinal, atual campeão brasileiro, mas esse trabalho de base, onde revela os jogadores, ainda carece do investimento. Quando a gente chega na seleção, a estrutura é melhor, a gente dispõe de vários aspectos, né, bem elaborados, só que o problema é até o atleta chegar na seleção. Então, é importante frisar que lá na origem ainda existe uma dificuldade bem grande. Ricardinho, como é que é o início de um atleta deficiente visual? Você joga divinamente, a gente tem imagens que a gente vê de você. E como é que você tem noção? Qual é o teu grau, em primeiro lugar, de deficiência visual? Bom, assim, ó, os atletas do futebol de 5, os de linha, eles têm que ser classificados como B1, ou seja, cegos totais, né? Não pode enxergar nada. E o goleiro enxerga normal. Uhum. Agora, assim, eu acho que a iniciação é a parte mais difícil e é muito complicado formar um atleta paralímpico. Eu vou te explicar o porquê. A criança com deficiência, ela está muito limitada para praticar o esporte, principalmente no nosso país, por vários fatores. Às vezes, muito pouco profissional capacitado nas escolas para dar a educação física para um atleta com deficiência. Nós precisamos muitas vezes de locais com mais segurança para poder jogar futebol, no meu caso, estou dando um exemplo. Então fica mais restrito, tu tem que organizar melhor isso, entende? Diz o seguinte, você começou a jogar futebol em que ambiente? Na rua, no campo, na quadra da escola? Qual era o ambiente quando você iniciou a jogar? Bom, primeiro que eu enxerguei normal até os 6 anos, então eu já brincava com bola, mas quando eu perdi a visão eu tive que adaptar. E aí que veio esse problema que eu me referi agora. Só que eu sempre fui uma criança muito ativa e digamos que até muito corajosa, porque eu jogava no meio da rua com os meus amigos, a gente marcava a travezinha do gol com um tijolo, não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui buscar a bola e dei uma bicuda no tijolo, de pé descalço. Mas eu gostava tanto da bola que ia de novo. E foi assim, superando. Você jogava com amigos que enxergavam. Que enxergavam. Sim. E aí como é que você fazia para driblar eles? Porque eles tinham uma vantagem. Muito grande. Mas eu digo assim, eu acho que E a bola não tinha guiso. Eu não tinha bola com guiso, na época era muito difícil. Sim. O que eu fazia? Eu colocava a bola dentro de um saco plástico, uma sacola do supermercado, amarrava bem, e conforme ela movimentava, dava o barulho. Só que aí ninguém dava conta de tanta sacola, porque dava 5 minutinhos, rasgava, né? Aí cada amigo tinha que trazer um pouquinho, meu pai ia no mercado e dizia, bota mais uma sacolinha aí para reforçar, porque eu precisava, entendeu?
E era o jeito que eu tinha, mas isso me ajudou muito. Começar numa dificuldade jogando em lugar inapropriado e no meio da gurizada que enxergava, isso me ajudou a desenvolver E eles não muito. te davam moleza. Davam nada. Nada? Não tinha moleza. Todo mundo queria ganhar, né? Piazada não tem moleza. Você era o único deficiente visual no meio do grupo nessa época? Lá na minha rua, no meu bairro, era. Daí na escola já tinha outros, assim, que a gente jogava meio misturado também. Mas lá era. E aí na escola também não tinha moleza, quer dizer, jogava misturado, mas chegavam junto quando tu dominava a bola, tu sentia que tu tinha o domínio dela, partia para cima de alguém, ninguém dizia assim, não, chega leve no Ricardinho, pega. Não. Chegavam para te tirar a bola mesmo. Chegava para tirar. Só que eu era esperto, eu sabia também os guris que jogavam bem, e quando tava no meu time, e eu conheço assim só pela voz, né? Então, daí eu pegava a bola, tinha 3, 4 pedindo, e eu identificava a voz de cada um, daí eu tocava pros bons, né? E daí eu sabia que ia voltar a bola direitinho. Tem que ser. Ricardinho, numa velocidade de vocês, de execução de uma jogada na seleção ou na HFUC, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês percebem quem está do lado, que é companheiro, né? ou é jogador adversário? Como é que você faz para perceber tudo isso num jogo disputado que vale título, no caso medalha de ouro aí de Olimpíada? Bom, na verdade, eu ainda estava falando hoje sobre isso. O atleta de futebol de 5, por não ter a visão, ele tem que ter uma concentração muito boa, assim, muito desenvolvida e um raciocínio muito rápido, porque assim, quando a gente está com a bola, tu tem que ouvir a bola, o guizo dela, né? E tu tem que processar tudo que é informação, tu tem que ouvir a voz dos companheiros pedindo a bola, tu tem que ouvir o teu treinador te dando a instrução. É assim, muita informação ao mesmo tempo e o cara tem que ser assim, ó, um cara que tenha muita concentração. Não é fácil, é até difícil explicar, mas a gente se vira, né? Nós estamos vendo ali imagens do jogo, atrás da goleira fica uma pessoa orientando vocês. Exato. O que ele grita na real ali? A gente diz que é o chamador, né? Ele fica no meio do gol. E eu falo que um bom chamador, ele faz o gol com o atacante, porque assim, ele dá uma série de orientações, que isso é bem treinado. Às vezes tu entra assim, meio cara a cara com o goleiro já tá fechando embaixo, ele manda em cima, aí tu dá em cima. É isso, é uma palavra só porque não dá tempo também. Ele tem que tentar falar comandos mais curtos possível, para ser rápido e o atacante entender e processar rapidamente, né? E ele também canta a jogada tipo ladrão? Canta. Tá sem ângulo, vira o jogo. Às vezes ele vê que tu pega a bola muito fechado, que tem as coberturas perto, tu vai tentar driblar um, já vai ter outro ou dois. Aí ele fala, vira o jogo, é o quê? Tu dá o passe. E aí tu vai ouvindo, né? E é entrosamento, muito. Vocês da seleção tiveram quanto tempo de treinamento agora para essa Olimpíada? Para a Olimpíada? A seleção brasileira começou a treinar em janeiro. Todos os meses ficou em média 10 dias junto por mês. Agora eu tive afastado, né? Até é importante frisar que eu tive uma lesão bem grave em abril, fraturei a fíbula, rompi ligamento e operei. E eu era dúvida, né? Para muita a gente achava que você não ia conseguir estar na seleção. Então, eu fiz todo o tratamento com o Rodrigo Rossato, meu grande amigo e, um excepcional fisioterapeuta aqui de Porto Alegre. E voltei, eu pude treinar com a equipe 15 dias, o que é pouco, mas foi um período que me ajudou para eu voltar a pegar um pouco de confiança e eu fui para os jogos. Mas a seleção se preparou durante 9 meses, né, quase, para essa competição. Você se reúne antes do fim do ano de novo. Agora tem a HFUC, mas antes da seleção, o campeonato de seleções, o campeonato brasileiro, mas tem seleção ainda, tem competição internacional ainda? Não, competição não temos prevista, mas eu acredito que possa ter alguma etapa de treinamento, porque esse é um diferencial do Brasil. Tem meses que nem tem competição, mas eles levam os atletas para concentração e fica 10. Onde é que vocês concentram? Ultimamente tem sido no Rio, mas a partir de agora tudo indica que vai ser em São Paulo, porque inauguraram um centro de treinamento novo lá, bem avançado. Acredito que vai ser lá. E esse é o diferencial do Brasil, né? Sempre treinando, o entrosamento é grande, por isso 10 anos sem perder, né?
Depois do intervalo, a gente segue conversando com o Ricardinho, o melhor jogador de futebol 5 do mundo, né? E tem perguntas muito especiais feitas. Teve uma pessoa que eu até me surpreendi. Liguei para a pessoa, queria que fizesse uma pergunta para o Ricardinho. Ele começou a rir e disse assim: é meu irmão. E aí eu disse: mas vem cá, Tito, quem não é teu irmão? Eu vou revelar essa história depois do intervalo comercial. Último bloco do 21h30 desta quinta-feira, conversando com o Ricardinho Gaúcho, melhor jogador de futebol 5 do mundo. Como é que é ser o melhor do mundo, Ricardinho? Ah, cara. É uma satisfação, né, cara? Um sonho, assim, na verdade, a primeira vez que eu fui eleito eu nem imaginava, né? Eu era muito novo. Mas, assim, foi uma oportunidade que Deus me deu. Mas eu uso isso assim pro lado positivo. Sinceramente, eu não me sinto melhor que ninguém. Eu sei da minha qualidade como atleta, mas como pessoas nós somos todos iguais. E eu acho que tudo que eu tenho conquistado com isso, eu tenho que usar pro bem, assim, tentar influenciar as pessoas para as coisas boas, ser um exemplo bom. E, pô, eu acho que eu tô utilizando da melhor forma, pelo menos estou me esforçando para isso. Eu acho que é o dever de cada cidadão, né? Bom, eu convidei 3 pessoas para fazer perguntas para ti. Uma, nascida em Osório, meu colega de rádio Guaíba, Gutierrez Sanches, nasceu em Osório como tu,
Ele estava em Fortaleza e enviou a seguinte pergunta para o Ricardinho. Fala, Gutierrez. Deu. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ricardinho. Parabéns pelo título, pelo ouro nas Olimpíadas. Bom, como um conterrâneo teu, né, Ricardinho, eu queria saber como você se aproximou do esporte, como aprendeu ou alguém lhe falou, lhe mostrou o esporte para que você construísse essa carreira tão maravilhosa. Mais uma vez, parabéns. Um grande abraço a ti, ao Felipe. Um grande abraço a todos. Pô, obrigado. Um grande abraço também para ele, né? Na verdade, eu sonhava em ser jogador de futebol quando eu enxergava ainda até os 6 anos. Aí perdi a visão, aí foram 2 pancadinhas, né? Perdi a visão e, pô, nunca mais vou jogar bola, eu pensei. Aí com 10 anos, eu vim estudar em Porto Alegre, conheci o professor Dodô, que trabalha já, acho que mais de 40 anos com esporte para paralímpico e deficientes visuais. Aí ele me apresentou o futebol de 5, ele disse, tem vários clubes no Brasil, seleções pelo mundo afora, e aí eu voltei a sonhar. Eu digo, então é isso que eu vou tentar, é isso que eu quero, e fui à luta, e a coisa aconteceu muito rápido, e, pô, muito satisfeito, né? Tinha alguma outra opção na tua, assim, isso ou isso? Você pode também praticar esse esporte? O Dodô chegou a te fazer uma segunda opção, terceira opção? Até tinha. Eu tentei fazer um pouco de natação, até era com a professora Rosane, que também trabalhou comigo. Só que aí não dava, né, cara? Tomava cada caldinho, não aprendi a nadar. Não teve jeito. Então, e aí a gente já tinha o Daniel, né? Vamos na bola mesmo, né? Já tinha o Daniel Dias, pô, vai competir com o Daniel. Já tinha o Daniel, pô, não vamos misturar lá que o homem é fera, não tem como, né? Segunda pessoa, trabalha contigo no dia a dia, te conhece bastante, Pedro Antônio Beber, ele é o presidente da HFUC. Ricardo, antes de mais nada, dizer que eu tenho muito orgulho de ser teu amigo particular. Isso me engrandece muito, me deixa muito vaidoso. Em segundo lugar, de ser teu presidente do time que tu joga e representa tão bem a HFUC. E como é que tu te sente com tantas medalhas de ouro, mais uma vez campeão paralímpico? E será que você acha que as pessoas começam a ver diferente o alto rendimento sobre patrocínio, alguma coisa? Tu acha que isso vai mudar alguma coisa? E você é muito merecedor disso, porque tudo que você passou por causa da tua lesão, você passou por cima de tudo, você acredita muito, tem muita fé em Deus e sabe que Deus sempre te abençoou e vai continuar te abençoando. Um abração e o sucesso teu é merecedor. Pá, o Pedro é como uma pessoa da minha família, frequenta a minha casa, frequenta a casa dele. E quando eu comecei lá com 15 anos, ele foi uma das pessoas que mais me acolheu e me ensinou muito. Ele dizia, guri, tenha humildade, tenha dedicação, porque tu vai chegar longe. E eu falava pra ele, mas será, Pedro? Será que vai dar mesmo assim? Né? Eu sempre ficava meio sem jeito. Ele, vai por mim que tu vai ver. E até hoje ele me fala, não te falei? Então, assim, pô, um grande abraço pra ele, é como um irmão pra mim. E eu respondo essa pergunta como eu já falei, eu acho que sim, eu acho que essas Paralimpíadas vão ajudar muito. Eu acho que nós vamos ter um reflexo importante nisso aí, vamos sair na rua, vamos ser melhor visto, melhor recebido. Eu vou entregar o pessoal da TV aqui. Vou entregar o pessoal da TV. Teve aqui 2 minutos, 3 minutos de intervalo, né? O pessoal que está trabalhando aqui na TV entrou no estúdio e disse, queremos tirar foto contigo. Quer dizer, tem esse assédio todo, né? O pessoal está, todo mundo querendo estar contigo. Tem, eu não sei se é porque eu sou tão bonito, né, cara? Deve ser a tua beleza. Mas, não, eu acho que sabe o que é? Acho que é uma medalha. A mulherada também aumentou o assédio da mulherada? Também tu é casado, tem namorado? Como é que é? Sou comprometido, então eu não posso me esticar muito, né? Tá bom, então eu vou deixar assim. Terceira pessoa que eu convidei é um amigo particular e eu queria alguém do futebol profissional. E aí eu tinha algumas opções, mas, assim, pô, essa figura está sempre ligada ao social em Porto Alegre, tem várias obras que ele ajuda. E eu pedi, meu querido Tinga, fazer uma pergunta para o Ricardinho. Aí liguei para o Tinga e digo assim, Tinga, faz uma pergunta para o Ricardinho, para o programa. Claro, irmão, sou amigo do Ricardinho. E olha, a gente sacaneava muito ele. Vamos ver o que o Tinga falou, que parece que não tem pergunta, tem história. Tinga.
Aqui é o Tinga, quero mandar um abraço pro meu parceiro Ricardinho, que foi mais uma vez o melhor do mundo, como é costume, é um hábito dele já ser sempre um dos melhores, assim como a sua equipe. Dizer que vivi alguns momentos legais com o Ricardinho, né? Porque ele estava fazendo fisioterapia no Inter. Algumas vezes dava carona para ele até em casa, deixava ele me guiar até a casa dele. Um cara que de um humor muito legal, um cara que viveu um bom período com nós atletas dentro do Inter e todos gostavam muito dele pela sua naturalidade, porque ele convivia com a gente. E também é um cara que eu tenho um carinho muito grande, sou muito fã dele, por tudo que ele representa no futebol e na vida, né? Ele é um vencedor nato e espero que ele possa cada vez mais mostrar o valor desse esporte, que é o futebol, mas com as suas dificuldades. Ele tem mostrado que temos que cada vez mais investir nessa modalidade, assim como nas outras, mas falando do futebol. E parabéns por honrar nós atletas, honrar nós brasileiros, honrar nós seres humanos. Essa é a nossa marca, é a marca do brasileiro, a marca de superação. E você é um símbolo, cara. Você é um símbolo de tudo isso. E saudade aí das brincadeiras que a gente fazia aí. E um grande abraço. Da próxima vez eu te largo bem na frente da casa para não te sacanear mais. Valeu, meu parceiro. Que história é essa? O Tinga te dava carona e ele não te largava na frente da tua casa. Pô, o bicho era uma figura, tem que ver o que ele pegava no meu pé lá no Inter. E aí quando eu tava me preparando pra ir embora, tá, tomava um banho, ele, Ricardinho, é o seguinte, eu tô indo embora, vamos embora, eu vou te levar, é tudo nosso. Ele sempre falava isso. E realmente me deu várias caronas, só que ele sempre com as gracinhas dele, né, me largava um pouco fora, dizia, e aí, agora eu quero ver tu se achar. Não, aqui eu tô na esquina, meu, eu me acho, conheço tudo. Agora eu tenho umas também, né, que ele ficava bem cucado, ele chegava pertinho de mim, quietinho assim, às vezes eu fazendo exercício, aí encostava em mim, aí pra não saber quem era, ele não falava nada, né, só que eu tinha uma tática, eu metia a mão por trás aqui da nuca dele, os cabelão. Os dreads, diga o Tinga, como é que tu sabe? Ah, eu tenho a minha manha, né, o bicho é muito gente boa, eu gosto muito dele, um cara humilde e alto astral no vestiário lá do Inter, mesmo na minha recuperação ele estava sempre me dando uma força. Um ídolo, né? Tanto do Grêmio como do Inter, fez história nos dois clubes. Pergunta que eu vou te fazer em relação ao Tinga. Nós que vimos e que conhecemos, sabemos que ele deu uma emocionada ali. Ele se emocionou. Na voz, tu percebeu isso? Percebi uma hora que ele ficou falando mais baixinho ali e tal. Você emocionou contigo. Eu fico feliz, cara. Pra ver, ele é um cara que tem uma sensibilidade, é um baita ser humano, né? Ricardo, tu sirva de exemplo para outros, né, que a gente sabe que a partir desta Paralimpíada a gente imagina que o Brasil vai crescer. Eu fiquei muito descontente hoje ao longo do dia quando eu vi, né, as novas determinações da educação no Brasil. A educação física está caindo como currículo obrigatório no ensino médio. Eu acho isso uma vergonha para um país que acaba de fazer uma Olimpíada e uma Paralimpíada, mas que as pessoas com deficiência ou não, né, se inspirem no teu exemplo, na tua atitude. Parabéns por mais um título, que você consiga com a HFUC novos títulos para o Rio Grande do Sul e com a Seleção Brasileira novos títulos para o país. Muito obrigado pela presença ao vivo aqui, sucesso. Isso aí, eu que agradeço o espaço, um prazer falar contigo e pro pessoal de casa. É isso aí, vamos seguir nessa caminhada e a gente tem que fazer a nossa parte, né, para que as coisas melhorem. Um abração. Obrigado a você pela sua sintonia e mais esta noite conversamos com o Ricardinho, o melhor jogador de futebol 5 do mundo. Ele é gaúcho, nascido em Osório. E agora fiquem com o Guaraci Andrade. A gente volta amanhã, 21h30, conversando com o último candidato da série dos prefeitos, dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, Fábio Osterman, do PSL. Até lá.